Olá, povo de Deus! Hoje nós faremos a leitura no livro de Êxodo, no capítulo 32, os versos que vão do 1 ao 6, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Nós temos aqui um dos eventos mais tristes da história da Igreja de Cristo, história do povo de Deus. Vamos perceber aqui no texto que Moisés está no monte, recebendo a lei do Senhor, recebendo, portanto, as instruções, as santas instruções. E enquanto isso, o povo que estava no pé do monte se rebela contra o Senhor. Mas é importante nós analisarmos esse texto, porque ele vai demonstrar algo que está muito presente na mente do ser humano, na mente que nós temos, a nossa mente carnal. É por isso que devemos estar atentos àquilo que a nossa confissão de fé nos fala acerca do culto. E nós encontramos aqui, no capítulo 21, no primeiro artigo: A luz da natureza mostra que há um Deus, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua vontade revelada que ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. O cuidado que nós encontramos na nossa confissão de fé vai mostrar e aclarar ainda mais o erro do povo aqui no deserto. E veja que o primeiro aspecto que nós encontramos aqui neste povo é a impaciência. Eles se tornam impacientes e podemos ver isto conforme o verso número 1. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Veja que o povo está impaciente. Moisés estava se demorando muito, e ele estava, obviamente, na presença do Senhor, recebendo as santas instruções. Mas o povo não suportava aquela espera. O povo queria, na verdade, satisfazer aos desejos do seu coração. E é exatamente isso que move o coração carnal. Não somos pacientes, não somos submissos. Queremos de alguma maneira fazer e acontecer. E isto inclui, inclusive, a Igreja do Senhor. Este povo deveria aguardar o tempo de Deus para receber as santas instruções e ali então adorá-lo conforme a vontade do Senhor. Mas o que ocorre é que ele se torna impaciente.
Eles dizem, esse Moisés que nos trouxe lá do Egito, que nos tirou lá das terras do faraó, ele sumiu, ele está se demorando, não sabemos o que aconteceu com ele. Então vamos avante, vamos em frente. E aí então nós percebemos este povo com muita clareza, movido pela sua impaciência, começa a pecar diante do Senhor. E veja que o início é a murmuração. Eles murmuram por conta da situação que o próprio Deus estava instaurando sobre eles. E é exatamente assim que acontece. Quando nós profanamos aquilo que é do Senhor, quando nós deturpamos, e isso culmina no culto, isso se dá pela nossa impaciência. É aquela velha frase, mas a nossa igreja está devagar, mas o nosso culto está muito fraco, eu não tenho sentido mais nada, nós temos que mudar, temos que fazer alguma coisa para agitar, para atrair pessoas, percebem? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Essa impaciência é uma impaciência carnal, é uma impaciência até mesmo diabólica, mundana, porque quer ter do Senhor aquilo que ele não prometeu. Quer ter do Senhor não aquilo que glorifica o seu santo nome, mas quer ter dele aquilo que glorifica o nosso próprio nome, aquilo que nos agita, aquilo que nos traz felicidade, aquilo que nos traz prazer. Então, o primeiro sintoma que nós encontramos aqui para essa deturpação brutal que eles fizeram com relação ao nosso Deus é a impaciência. E aí, após a impaciência, nós temos este povo demonstrando claramente ser profano. É o que percebemos do verso 2 ao verso 5. Diz assim: Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Notem que aqui, o segundo passo após a impaciência e o desejo de fazer com que a igreja seja instrumento para a nossa satisfação pessoal foi a profanação. Aqui está claro, aquele povo, ele jogou, ele lançou sobre Deus as suas percepções pecaminosas, a visão que eles tinham de mundo. Eles estavam acostumados lá no Egito a adorar vários deuses, e dentre eles estava Apis, que era representado por um touro. E aquilo então para eles poderia ser também utilizado para representar ao Deus Todo-Poderoso. O povo, ele afirma os deuses que nos tiraram do Egito, e de fato estavam se referindo a todo o panteão que existia lá no Egito. Mas veja que Arão, quando ele constrói o bezerro, ele vai dizer que toda a cerimônia que eles iriam realizar era para Javé, era para o Senhor. Está claro aqui no verso 5, quando diz: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Edificou um altar para quem? Na mente de Arão, não para os deuses do Egito, mas para o próprio Deus Todo-Poderoso, para Javé. E o texto continua: E, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Amanhã será festa a Javé. Olha, meu povo, nós vamos adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso, mas nós faremos isto segundo a nossa imaginação, segundo aquilo que nos move para a alegria, para a satisfação pessoal. Eles transformaram o culto ao Senhor numa festa, transformaram a celebração solene ao nosso Deus em algo que trazia satisfação ao seu coração, porque eles aplicaram ao culto que é destinado ao Senhor
aquilo que eles tinham na mente, aquilo que era mundano, aquilo que era carnal. A referência que eles têm para a alegria eram os cultos realizados no Egito. E agora eles querem imitar, fazendo a mesma coisa na igreja. Veja que toda deturpação do culto, toda deturpação da vida cristã acontece para benefício, prazer pessoal. As pessoas querem se sentir bem. Hoje, esses grupos que se dizem igreja, mas não são, o que eles fazem? Eles querem satisfazer os desejos da população. Riqueza, saúde, fama, torná-lo um vitorioso em tudo aquilo que faz. Toque de Midas, tudo que encosta se transforma em ouro. É isso. É o ego. É colocar o homem acima de qualquer coisa. E isto não é de agora. Percebemos aqui no texto que isso aconteceu no deserto. E vejam que eles afirmavam, pelo menos Arão afirmou, não, nós vamos cultuar ao nosso Deus. É para Deus. Então, se é para Deus, tudo vale. E aí, tais pessoas profanaram aquilo que Deus havia determinado com santidade e pureza. Tudo por causa da impaciência. Tudo porque eles queriam fazer e acontecer. Tudo porque o que se destinava ao Senhor, não só o culto, mas a própria vida, deveria trazer prazer para as pessoas. Eles queriam não uma igreja, não um culto, não uma vida segundo aquilo que Deus determinou, mas eles queriam uma vida, uma igreja, um culto segundo os prazeres do seu coração. Por isso é muito perigoso quando nós temos um culto que é fiel às Escrituras, quando nós temos um culto que busca obedecer ao Senhor. Mas alguns acham isso enfadonho, acham isto atrasado, acham que isto não vai encher a igreja, acham que isto vai espantar pessoas. Isso é muito perigoso. É claro que o culto, a vida, a nossa comunhão com o Senhor deve ser algo muito alegre. Devemos nos alegrar, claro. Não vivemos um funeral, vivemos a alegria do Senhor. Mas estamos falando aqui das regras, as regras que devemos ter para cultuar ao Senhor. Por isto, quando nós desejamos satisfazer o nosso coração, seja no culto, seja na vida, seja em qualquer outra área, nós profanamos aquilo que Deus determinou como santo. E aí, o que vem em sequência? Ora, o que vem, na verdade, é a atitude hedonista. O que é hedonismo? Hedonismo é quando nós procuramos o nosso prazer acima de qualquer coisa. E veja como a Escritura Sagrada vai descrever aquilo que eles fizeram no verso 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Veja que aqui houve uma mistura. O povo primeiro se assentou para comer e beber. Talvez ali eles estivessem manifestando algum tipo de culto ao nosso Deus, mas um culto profano, claro. Mas eles estavam à mesa. Mas o que acontece depois? O que diz a palavra de Deus? O povo se levantou para divertir-se. Então a vida cristã deve ser um parque temático. A vida cristã deve ser um grande supermercado. A vida cristã deve ser um shopping center. Eu não olho para a vida cristã como um momento de batalha, como um momento de luta contra o pecado, desejo de glorificar ao Senhor, estabelecer a minha alegria em Cristo, independentemente da situação em que eu vivo. Não, eu vou buscar o meu próprio prazer. Aquele povo, de fato, profanou o culto que deveria ser puro. Por quê?
porque eles buscavam satisfazer o próprio coração. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai falar dos resultados nefastos daquilo para o povo. Ele diz assim, capítulo 10, a partir do verso 1: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vejam que aquele povo estava na presença de Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aqui, o apóstolo Paulo vai mostrar que o que de fato vigorava no coração daquele povo era a idolatria. Eles precisavam de utilizar as suas sensações somente. Era só o que eles sentiam. E era só o que eles podiam perceber pelos sentidos. O bezerro de ouro, eu posso ver, eu posso tocar. Não é como o nosso Deus, que está moroso, tornando a vida sem sabor, onde a gente fica aqui nessa situação. Não, não, não. Nós queremos um bezerro de ouro, queremos um touro de ouro para tocar, para vê-lo, para adorá-lo. E volto a dizer, pelo menos pela perspectiva de Arão, aquilo era para Deus. Arão não estava no seu coração adorando a um Deus do Egito. Arão estava adorando ao Senhor. O altar era para o Senhor. Mas tudo é feito para satisfazer o coração das pessoas em detrimento do que o Senhor Deus determinou. É por isso que nós vamos ver tantas aberrações feitas no culto, onde essas práticas estranhas, que não são elementos de culto, vêm apenas para satisfazer o coração das pessoas. O culto passa a ser um show, o culto passa a ser uma apresentação musical, o culto passa a ser uma peça teatral, o culto passa a ser um espetáculo horroroso de exorcismo, o culto passa a ser momento de palestra de autoajuda. Tudo isso é feito por quê? Porque vem satisfazer o coração do homem. Quando as pessoas dizem assim, a nossa meta é encher a igreja, não importa como. Então aí o evangelho é negociado. Ou mesmo quando a pessoa pensa em si mesma e ela diz assim, o que interessa para mim é o meu prazer. O que interessa para mim é a minha satisfação. E aí ele transforma, ele tenta moldar o evangelho segundo a sua carnalidade. Agora, irmãos, qual é o resultado disso tudo? Dessa impaciência, dessa profanação, desse hedonismo? Qual é o resultado final? O resultado final, que Paulo já nos mostrou lá em 1 Coríntios capítulo 10, está aqui, do verso 7 até o verso 10. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Veja o resultado da impaciência, da profanação e do hedonismo quanto ao culto e quanto à vida cristã é a ira de Deus. O Senhor, ele não fica passivo diante destas circunstâncias,
Mas o Senhor acende a sua ira. E veja o que ele diz aqui para Moisés. Ele diz, Moisés, deixa-me, saia da minha presença, porque agora eu vou destruir esse povo. Eu vou queimá-los com a minha ira. E é isso que precisa, irmãos, estar no nosso coração e na nossa mente. Quando nós queremos profanar o culto, quando nós queremos adaptar a nossa vida ao nosso bel prazer, ainda, veja bem, ainda que haja boa intenção, o Senhor Deus não é movido por boas intenções. Por isso, ele enche o seu coração de ira. Ele diz claramente, eu vou destruir este povo, eu vou acabar com ele. E veja que aqui o desejo do Senhor é encher o seu coração de muito mais cólera contra aquele povo. Ele está furioso. E, obviamente, por meio da justiça de Deus, que é santa, e também da sua ira, que é santa, e das suas motivações, que são santas, o desejo dele é destruir totalmente aquele povo. E perceba que ele faz um contraste aqui entre aquele povo e Moisés. Aquele povo ele vai destruir, mas de Moisés ele levantará uma grande nação. Meus irmãos, se a história continuasse nesta toada, certamente nós teríamos a eliminação total da igreja do Senhor naquele lugar. Ou pelo menos daquele povo que se dizia igreja. Porque aqui temos dúvida se de fato eles eram convertidos ou não. Mas o que ocorre é que era sim povo reconhecido como povo de Deus, como povo de Javé. E o Senhor iria se levantar contra aquele povo para destruí-los. Irmãos, tenhamos consciência disso. Com o Senhor Deus não se brinca. Com o culto solene não se brinca. Com a vida cristã diante dele não se brinca. Podemos ter a sensação de que o Senhor está distante e não está observando aquilo que fazemos e não se manifesta diante das nossas interferências carnais, mas sim, o Senhor Deus, ele zela pelo seu nome, zela pela sua lei. E esse desejo é o desejo que surge no coração e na mente do Senhor diante do pecado, principalmente diante da profanação do seu santo nome, no culto e na vida cristã. E isso acontece porque nós buscamos o nosso prazer pessoal, e isto leva o Senhor à ira. Mas, meus irmãos, a história do povo de Deus não termina aqui. Ela segue. Moisés agora se colocando como mediador entre o povo e o Senhor Deus. Devido ao tempo, não temos como ler aqui, mas vamos perceber uma sequência bendita, uma sequência abençoada. No capítulo 32, do verso 11 ao verso 29, nós temos a primeira intercessão de Moisés. Ele intercede pelo povo. Ele clama diante do Senhor em favor daquele povo, para que o Senhor Deus utilize a sua misericórdia. Depois, no dia seguinte, que está no capítulo 32, do verso 30 até o capítulo 33, verso 23, mais uma vez Moisés intercede e clama por aquele povo, coloca-se como mediador entre o povo cheio de pecado e o Senhor cheio de santidade e de ira. E aí então o Senhor ouve a oração de Moisés, e ao ouvir a oração de Moisés, perdoa aquele povo. E aí temos, no capítulo 34, do verso 1 ao verso 35, a renovação da aliança do Senhor. Deus renova a sua aliança. E qual é a pessoa bendita que nós vemos aqui? Será que o Senhor Deus, ele diante das ameaças ao povo, ele concede a sua misericórdia? Será que ele fez isso por causa de Moisés? Será que é porque Moisés, ele em si podia agradar ao Senhor? Claro que não.
Nós sabemos que Moisés comete erros, inclusive um deles fez com que ele não entrasse na terra prometida. Então, aqui não é Moisés. Aqui é aquele para quem Moisés aponta. Aqui é Cristo. Cristo que é o mediador. Cristo que é o sacerdote. Cristo que morreu por nós. Cristo que intercede por nós por meio do seu Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor. E a obra da cruz e a obra de Cristo foram suficientes para que o Senhor aplicasse a justiça sobre aquele povo lá no deserto. E por que Deus aplicou a sua justiça? Porque toda aquela ira, toda aquela cólera, toda aquela fúria, todo o furor do Senhor, tudo que ele estava sentindo naquele momento, em conversa com Moisés, todo aquele sentimento, ele lançou sobre o seu filho amado. E aí, a intercessão de Moisés fez sentido. E aquele povo foi preservado. Claro que alguns sofreram as penalidades da disciplina, por conta das suas escolhas tolas. Mas o povo foi preservado. E a primeira geração daquele povo entrou na terra prometida, unicamente por causa da obra de Cristo Jesus. O mesmo Cristo que estava presente ali, como uma pedra espiritual, porque ali era povo de Cristo, igreja de Cristo, e que tinha a presença de Cristo ali. O que de fato fez com que Deus Pai transformasse toda aquela fúria em atos de misericórdia, de amor, de perdão, e ao mesmo tempo de renovação da sua aliança. Tudo aquilo aconteceu não por causa da presença de Moisés no meio do povo, mas por causa da presença de Cristo como uma pedra espiritual. Que maravilha, irmãos! Como é bom saber disto. Como é precioso olhar para Cristo e perceber a sua presença bendita, tornando-se mediador entre o povo e o Senhor Deus. Moisés orava, mas os olhos de Deus Pai não estavam em Moisés. Os olhos de Deus Pai estavam em Cristo, presente ali como uma pedra espiritual. E o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, sabia que aquele pecado tão hediondo, tão profano, tão imundo, seria lançado sobre o seu Filho bendito, ao morrer na cruz do Calvário. É claro, como eu disse, o povo também fez uma escolha. E Moisés, de fato, fez com que o povo decidisse o que eles queriam para a sua vida. Aqueles que continuavam em rebeldia, não eram convertidos, foram destruídos, foram disciplinados. Sofreram o juízo do Senhor, como todo aquele que nega a Cristo como Senhor. Mas uma outra parte se arrepende. Quem sabe ali muitos se convertem naquele instante. Outros possivelmente já eram convertidos, não sabemos. Mas o que existe ali é a renovação da aliança do Senhor para aqueles que se arrependeram, para aqueles que reconheceram seu pecado, para aqueles que desejavam mais do que tudo servir a Cristo e estar com Ele. Quais são as aplicações que nós poderíamos trazer aqui para a nossa vida? A primeira delas, irmãos, é que nós precisamos ter muito cuidado com os nossos sentimentos e pretensões quanto ao reino de Deus. É preciso que entendamos que a nossa tendência é para o pecado e que a nossa tendência é para a satisfação pessoal. Vou dar alguns exemplos práticos aqui. Por que muitos profanam o dia do Senhor? Porque no dia do Senhor ele escolhe se divertir.
Por que no dia do Senhor, em vez de eu estar lendo a Escritura Sagrada e estar em oração, eu estou jogando videogame, seja na televisão, seja no celular? Por que no dia do Senhor é dia de passeio, é dia para eu ir ao shopping, me divertir? Por que que no dia do Senhor, em vez de eu me dedicar unicamente a Ele, eu vou buscar os meus próprios interesses? Por que no dia do Senhor eu me recuso a atender a sua santa convocação? Por que que quando nós olhamos para o culto, por vezes temos aquela sensação de que o nosso culto precisa melhorar, precisa estar mais animado, mais apresentação, né? Para que possamos aplaudir e nos deleitar. Por que esse sentimento vem no nosso coração? Por que, por vezes, quando olhamos para a vida cristã, queremos fazer arranjos para essa caminhada com Cristo? Obviamente, sempre buscando os prazeres pessoais. Irmãos, essa é a nossa tendência. Por isso precisamos vigiar constantemente. É uma luta diária. Não há como descansar, não tem como se deitar e dormir. Temos que ser vigilantes com relação ao nosso coração que é enganoso, à nossa mente que ainda peca, e buscar pela força de Cristo, pela força que Ele nos dá pelo seu Espírito, manter a nossa fidelidade. O culto não foi feito para os homens. Não é o que os homens sentem, mas é o que Deus sente, porque o culto foi feito para Ele. O dia do Senhor é dia de suspender as atividades, seja de divertimento, seja de qualquer outra coisa, para nos dedicar a Cristo. E a nossa própria vida cristã, precisamos ter muito cuidado. O nosso próprio culto, precisamos ter muito cuidado, irmãos. Devemos nos manter na Escritura Sagrada para a glória de Cristo. E em segundo lugar, se porventura nós descobrimos que nos afastamos do Senhor, que profanamos o culto, que profanamos o dia dele, não é para cair em desespero, mas é olhar para a cruz e dizer: Senhor, perdoa-me, ajuda-me, porque a ira do Pai está sobre mim. E aí Cristo, então, que é o mediador, trará o perdão para a nossa vida, e isto será a aplicação da justiça do nosso Deus. Deus nos perdoa por causa da obra de seu Filho, Cristo Jesus. Portanto, se você, meu irmão, está se sentindo cada vez mais longe de Deus, se afastando do Senhor, dando vazão aos seus desejos, aos seus prazeres, arrepende-te. Arrepende-te do teu pecado. Volte-se para o Senhor. E Cristo, que é o mediador, há de trazer o perdão sobre nós e aplicar a justiça de Deus, para que tenhamos novamente comunhão com o Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por aquilo que ela nos ensina. Ela mostra quem somos, as nossas potencialidades, mas mostra também quem o Senhor é e quem Cristo é. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos a nossa fidelidade ao Senhor. E quando cairmos, que venhamos a nos arrepender e ter como Cristo, ter a Cristo como nosso mediador e ter nele o perdão dos nossos pecados. Que a nossa vida seja para a glória do Teu santo nome. Que em momento nenhum venhamos a profanar e buscar o nosso próprio prazer naquilo que pertence ao Teu reino, o Teu dia, o culto, a vida cristã, a obediência à Tua lei, que em tudo sejamos fiéis. E quando pecarmos, que tenhamos do Senhor, por meio do arrependimento, através da obra de Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta obra em nós que ocorre porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.